Olá pessoal, tudo bem? Já estou iniciando a tela aqui, ó, jogando tinta branca aqui no centro, tinta acrílica, pincelzinho, ó, chato, bem gastinho. Por quê? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma paisagem com neblina. Olha só, já andaram pedindo aqui no canal, tem uma colega que sempre pede, poxa professor, faz uma paisagem com neblina e tal. E eu falei que estava na lista e hoje eu resolvi fazer. O que eu vou fazer aqui com acrílica dá para fazer no óleo também, tá? Só que é o seguinte, por que eu vou fazer no acrílico? Por conta da secagem, ser mais rápida, né? Assim eu vou conseguir desenvolver o trabalho rapidinho aqui no vídeo. Ó, vou acrescentar um pouco de mistura aqui de azul-fitalacianina com branco, então fiz o miolo ali branco e agora eu tô jogando um azul aqui. Eu vou trabalhar com umas cores meio diferentes, por conta dessa atmosfera da neblina, tá? Eu geralmente trabalho com cores bem quentes, né? Vocês vão perceber que hoje não será bem assim. Então aqui, ó, para dar uma atmosfera legal, ó, vou fundindo uma tinta na outra. Lembrando que isso daqui poderia ser feito com tinta óleo, mas aí demoraria mais por conta da secagem e tal e tudo mais. E aqui do lado, ó, ainda com o pincel meio sujo, eu vou fazer umas marcas aqui. Opa, foi uma mexidinha aí na tela. Alguém vai falar assim, pô, professor, a tela nem tá arriscada. Eu só tinha deixado uma marquinha ali mais ou menos para eu saber onde eu vou trabalhar. Ó, vou puxar mais branco aqui. Agora eu vou rapidinho aqui, deixar esse pincelzinho aqui do lado. Vou pegar um pincel um pouco menor aqui. Pincel gasto também, tá, pessoal? Não precisa ser um pincel muito novo, não. O professor tá procurando um pincelzinho aqui, eu tinha deixado na mão e acabou assim. Pronto, achei. Ó, esse pincelzinho gasto aqui mesmo. E eu vou pegar o verde Versi, vou misturar ali com um pouco do azul fitalacianina, um pouco também do amarelo indiano. Eu vou jogar umas impressões aqui, ó, bem impressões mesmo, de uma vegetação lá no fundo. Por que eu vou fazer isso dessa forma? Porque daqui a pouco eu não vou ter necessidade de esboçar muito, porque isso vai estar perdido aqui no fundo, tá? É uma mistureba aqui, ó, com um pouco do branco que eu joguei ali. Vocês vão entender daqui a pouco como é que vai ficar. Deixa eu pegar mais um pouco aqui de branco, também nessa mistura. Jogar umas marcas aqui, ó. Tudo é fundo, tá, galera? E aqui eu dou uma sumidinha. Acrescentar um pouco mais de amarelo indiano. Fazer essas manchadas, essas marcas aqui. E agora, trabalho um pouquinho mais refinado aqui. Eu vou pegar o branco com essa sujeirinha que ficou aqui, ó. E eu vou esboçar como se tivesse uma vegetação ali, ó, e se perdendo. Por que isso? Porque depois, quando eu jogar a vegetação aqui na frente, essa vai lá para o fundo e ela vai dar a impressão de que está no meio de uma neblina ali, de uma névoa, tá vendo? Por isso que eu fiz desse jeito, trabalhando rápido com o pincel aqui, antes que a tinta comece a secar. Aqui, ó, vou colocar umas amostras aqui, como se fosse uma copinha se perdendo, ó. Tá vendo? Ó. Aqui também. Isso tudo é um fundo que vai contribuir para dar mais profundidade ainda no quadro e também deixar aquele aspecto de neblina. Vocês podem ver que o amarelo indiano entrou aqui só como figurante ali, só uma manchinha. A cachorrada latindo, não estranho não, que hoje eu tô gravando durante o dia. E aí já viu, né? Passa gente aqui na rua, é isso que vocês estão ouvindo aí, ó, essa sinfonia aí. O senhor resolveu gravar durante o dia. Antes eu ficava preocupado, hoje eu nem fico tanto, tá? Pra falar a verdade pra vocês, nem me preocupo tanto. Daí que vocês estão ouvindo é a Zoe braba, tá? Olha que legal. Deixa eu dar uma limpada no pincel aqui. Eu já vou deixando essas impressões aí
bem suavizadas. Dê uma limpadinha no pincel, pegar um pouco do amarelo indiano. Aqui na mistura. Jogar aqui atrás. Agora ele ficou até meio forte, mas tudo bem. Vou suavizar mais, só para dar mesmo aquela noção de que tem alguma vegetação ali e para ela não ficar toda verde, né? Vai ficar um pouco diferente também. Depois vai vir uma árvore aqui por cima, tá? Ela vai meio que desaparecer um pouco, mas por enquanto vamos fazer todo esse trabalhinho aqui, ó, de fundo, para ficar um fundo bem legal. Bem bacana para a hora que eu começar a jogar as vegetações aqui da frente. Aqui também vou colocar umas impressões, como se tivesse ali perdido de leve ali uma vegetação. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, aproveitar esse pincelzinho aqui, ó, que eu estava usando agora há pouco, a tinta já está secando aqui. Vou misturar o verde com um pouco de branco aqui. Deixa eu ver, uma mistura bem clarinha. E eu vou começar a fazer uma moita aqui, ó. Por que clara? Essa já é uma moita que já vai estar aparecendo, ó. Só que eu vou deixar a ponta dela ali meio que sumindo. Aí na medida que vier pra cá eu vou escurecendo, tá? É só suposição mesmo, ó. Só formato ali. Ó, vou deixando ela mais suavizada ali na ponta, como se ela estivesse sumindo ali na névoa, ó, esticando a tinta, tá vendo? Um pouquinho do branco que tá ali, para deixar bem suave a nossa paisagem ali, com neblina ali no fundo. Aqui também eu vou dar uma esticada, aqui eu já vou acrescentar um pouquinho mais de verde versi, que aqui eu já vou começar a pensar um pouco na vegetação aqui na frente. Porém, depois eu vou ter que umedecer de novo para fazer as copinhas. Mas, ó como já começa a dar um destaque, tá vendo? Como essa vegetação já começa a ficar lá pro fundo. Vou deixar ela desenhada aqui, já que eu não desenhei, né? Aqui também eu vou colocar um pouco mais para cá, fazer uma vegetação ali mais solta também, só marcando onde eu vou trabalhar daqui a pouco, tá? Beleza. Agora eu vou limpar o pincel e vou fazer essa parte aqui do chão. Pessoal, agora é o seguinte, eu vou fazer uma misturinha aqui de sombra natural, ó, com um pouquinho de marrom de garanza, tá? E eu vou fazer essa parte aqui, ó, do caminho na horizontal. Aí você vai falar assim, professor, por que você está jogando essas cores, não está jogando uma cor mais viva aí para fazer o caminho? Porque eu quero dar um aspecto de que está um tempo úmido, né, por conta da neblina. Aí à medida que vai chegando para cá, ó, eu já vou limpar o pincel, pegar aqui, passar um papelzinho nele. Vou fazer uma misturinha aqui com o branco com um pouco do vermelho óxido. Aqui, colocar um pouco de steel também. Aqui eu já vou fazer um marrom bem clarinho, mas um marrom misturado com o branco. Geralmente eu não misturo o branco dessa forma, tá? Mas aqui, por conta do aspecto da tela, né? E para dar esse sentimento de frio, né? De neblina, eu vou utilizar essas cores aqui, ó. Aqui, venho para cá, já vou dando umas marcadinhas aqui para ficar um chão mais marcado. E depois, isso aqui é fundo, tá? Depois eu vou trabalhar alguns formatos aqui, umas pedrinhas, tal e tudo mais. Mas ó, lá pro fundo agora eu vou limpar o pincel. Limpar bem, tô limpando aqui na água. Que eu vou pegar o branco. Ainda vai ter uma sujeirinha ali, mas não tem problema. Ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Degradê com o branco, ó. Como se estivesse sumindo ali, tá vendo? Como se o caminho estivesse sumindo. Que é esse o aspecto que eu quero dar na tela.
porque senão ele acaba não passando. Vou pegar um pincel limpo agora. Ele não acaba não passando essa nuance aí do nevoeiro ali, né? Da neblina. Agora eu estou acrescentando branco. Estou fazendo isso porque aqui já está seco, tá? E aí vou esticar ele aqui, ó. Peguei um pincelzinho um pouco menor e já venho fazendo isso aqui. Opa! Acabou que eu exagerei um pouco ali. Vou pegar um outro pincel que não está contaminado, pegar o branco e cobrir aqui, ó, esse degradê. Está vendo agora por que eu estou utilizando a tinta acrílica? Porque se eu fosse fazer isso na óleo, provavelmente até secar não ia dar muito esse efeito. Eu ia ter que trabalhar de maneira diferente. Preferi trabalhar aí com acrílica. E agora eu vou continuar com os tons aqui de verdes mais escuros. Já vou fazendo as copinhas e você vai me acompanhando aqui. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Vou começar por essa vegetação aqui, ó. Vou pegar o verde Versi com um pouco de amarelo indiano. Vai ficar um pouco mais escuro do que está aqui, não tem problema. Porque eu só tinha feito esse fundo só para começar os trabalhos ali. E aqui, à medida que eu venho para a beirada aqui, eu vou escurecendo. Então eu vou jogar agora marrom de garanza com verde Versi, ó. Vai ficar uma vegetação ali bem, um fundo bem escuro. Como eu estou trabalhando com a tinta acrílica, eu vou ter que jogar logo as copinhas aqui antes que elas sequem, porque eu não estou utilizando nenhum secante, nenhum diluente. Então eu estou trabalhando com a tinta pura. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar já o pincel de copinha e agora uma outra mistura significativa. Eu vou misturar branco com amarelo indiano e com verde Versi. Ou seja, eu não vou misturar o amarelo de cádmio. Por quê? Como eu falei lá no início, eu quero dar um aspecto mais frio para a minha paisagem. Então aí eu vou trabalhar com o branco no lugar do amarelo. Vou passar aqui, ó, fazendo uma copinha. O amarelo indiano misturado com verde Versi e um pouco de branco. Os cachorros não estão colaborando comigo hoje não, hein? Já deram umas latidinhas aqui, enfim. Mas vamos lá. Olha que cor bacana. Eu não misturo muito branco também para não ficar esbranquiçado, entendeu? Tem que tomar esse cuidado também. Tá vendo como aquela vegetação já está ficando lá mais distante? Que eu vou clarear um pouco mais. Vou colocar algumas vegetações aqui, mais claras. Lá do fundo. Estou trabalhando com a luz vindo da direita para a esquerda, tá? Ó. Aqui eu venho esticando a copinha, deixando já o formatinho ali da mata, entendeu? Aqui também. Acho que vocês estão ouvindo um barulho aí, acho que tem alguém lavando o carro na rua. É muito louco, né? Não sei se todos os países que nos acompanham aqui podem lavar carro na rua, mas aqui no Brasil geralmente o pessoal lava. Olha lá. Olha como já vai dando uma noção de profundidade. Tá vendo como essa parte já vai ficando mais para trás ainda? É isso, tá? Por isso que eu não dei tanta importância para aquela vegetação ali. Eu só fiz um simulado mesmo, para dar esse aspecto de que ela está mais sumida ali. E por que eu não vim até aqui embaixo? Que aqui eu vou jogar um outro tipo de vegetação vindo mais para cá. E olha como eu estou passando a sensação de que está frio, com essa quantidade de branco aqui que eu coloquei na paisagem. Agora eu vou vir para essa outra parte, isso aqui eu vou deixar aqui, vou fazer depois e vou começar a trabalhar desse lado aqui. Vamos lá de novo, um pouco de verde Versi, amarelo indiano, vou colocar branco aqui também, clarear bastante, porque eu ainda vou acompanhar essa vegetação que está aqui no fundo, ó. Vou começar clarinho aqui,
tá vendo? Não vou dar tanta ênfase para aquela que tá ali, ó, aí, porque eu quero que dê um destaque aqui, né? Para dar profundidade. E aqui eu já vou escurecer, ó, vou escurecendo no próprio fundo, tá vendo? E vou intercalando uma com a outra aqui, ó. Vou fazendo um degradê ali de fundo, tá? Passando para cá. E aqui no chão aqui, bem próximo, eu já vou escurecer bastante, ó. E aí é óbvio que eu já vou vir com o meu pincelzinho nervoso ali de copinha, porque eu vou até fazer um pouco mais escura, uma que tá aqui mais na frente, ó. Vou fazer a mesma coisa. E é por que eu vou vir nervoso com o meu pincel de copinha aqui? Porque eu sempre, né? Tinta acrílica, sem nenhum dispositivo para retardar a secagem, ela seca rápido. Então o professor não vai perder tempo aqui, ó. Opa, fazer até mais claro que ficou da mesma cor. Galera, para quem está chegando agora, essa daqui é uma paisagem com neblina. Aí a gente costuma atender alguns pedidos aqui no canal, a gente coloca na fila. Foi uma colega que pediu já mais de uma vez para eu pintar uma paisagem com neblina. Aí eu pensei em algo bem rápido, didático, para poder mostrar para vocês. Por isso que o professor está pintando uma paisagem com neblina na tinta acrílica, porque a tinta acrílica facilita aí todo esse meu trabalho de secagem. Olha lá, galera, agora aqui, comecei ali claro, já vou dar uma escurecidinha na mistura, para seguir com as copinhas aí. E para você também que está chegando agora, já aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Esse aqui é o canal do professor Eduardo Messeleiro e do professor Marcos Venelli. Toda semana postamos vídeos novos aqui para vocês. Vídeos de casario, paisagem, flores, marinhas, rosas, tudo que você pode imaginar, a gente anda colocando vídeo aqui. Sempre, toda semana, religiosamente, toda quarta-feira e todo domingo tem vídeo novo aqui no canal. Olha que legal, que profundidade que vai ficando aqui, bacana, né? Eu vou trabalhar para cá, também a luz está vindo da direita para a esquerda, como eu já falei. E por que eu não estou preenchendo já tudo de uma vez? Primeiro que eu já quero ir fazendo esse acabamento aqui, segundo que depois eu vou acrescentar uns troncos aqui, então eu preciso deixar para eu fazer aí o tronco e depois intercalar ele com o restante da vegetação. Olha aqui que bacana. Vou jogar uns mais soltinhos aqui, como se estivesse lá no fundo, ó. Com transparência. Acrescentei mais branco. O professor trabalhando com bastante branco hoje. Geralmente o professor não mistura branco para fazer esse tipo de coisa, tipo de copinha, mas lembrando, essa daqui é uma paisagem que está na neblina, então eu tenho que tirar um pouco da euforia das cores aí, né? Principalmente do verde. Ó, para cá eu já vou escurecer mais ainda, só que por enquanto não. Vou jogar mais claridade aqui para dar o formato das copinhas. Olha como tá ficando um aspecto bem de neblina mesmo, tá vendo, pessoal? Deixa eu limpar o pincel aqui, fora de cena. Vou limpar aqui na água o pincel de copinha. Enquanto isso eu vou falando para você que está chegando agora, para já se inscrever no canal, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe os nossos vídeos, ajude esses dois humildes professores a prosperar cada vez mais aqui no YouTube. Ó, jogando um pouco de branco, bem branco mesmo, ó, fazendo uma simulação ali de luz, um pouco de verde aqui nessa vegetação lá do fundo, ó, para dar mais aspecto ainda de neblina lá, como se tivesse aparecendo um pouquinho de uma vegetação. Daqui é puro sentimento, tá, galera? Vai vendo que dá para colocar, vai colocando. Um pouquinho de branco aqui também, tirar um pouco a marca aqui, colocar outra. E os carros passando na rua, lembrando que hoje eu estou gravando de dia,
Olha só, não estou gravando de noite, então o barulho da rua é um pouco maior, né? Vou jogar um branco aqui, ó, para fazer umas fugas de luz aqui atrás, a neblina. E ó que bacana que tá ficando nossa paisagem, hein? Que legal. Show, né? Aqui também. E eu estou usando a tinta acrílica. Por que tinta acrílica? Porque eu quero que seque rápido para eu poder fazer o estudo de uma vez aqui para vocês. Vou jogar mais branco aqui. Ó, para dar mais aspecto de névoa para nossa paisagem aqui. Uma parte mais com mais, outras com menos. E assim vamos levando. Deixando ela mais solta. Olha que legal. Vamos colocando o branco aí. Onde eu vejo que dá para acrescentar o branco, eu vou colocando. Eu vou dando equilíbrio. Ficou bem legal. Essa tá mais pro fundo, essa daqui tá mais para frente, entendeu? Vou jogar umas aqui, ó. Como acompanhando a que tá ali do outro lado. Os pequenos formatos. Vocês vão ver que daqui a pouco esses caras vão dar uma subidinha aí. Eu vou jogar uma vegetação aqui por cima, mas é importante que eles estejam ali. Agora eu vou fazer uns troncos aqui, galera. O professor dá até um frio na espinha quando ele fala que vai fazer tronco. Eu tenho uma dificuldade com linha reta, mas vamos na fé que vai dar certo. Pessoal, misturei aqui o steel de grã pardo com um pouco de branco. Então, ó, tá um marronzinho bem clarinho. Peguei esse meu pincelzinho aqui, que ele já tá bem gasto. Como eu tenho dificuldade para fazer tronco, o que eu vou fazer? Vou fazer 2 troncos aqui no fundo. Então eu tenho aqui, ó, dificuldade que eu digo é isso, ó, de fazer essa linha reta. Você não sabe como eu sofro para fazer isso. E não tem vergonha de falar não. Tem gente que, não sei o que, professor, não, eu faço sem apoio na mão. Então para mim é um Deus nos acuda. Mas tá tudo bem, ó. Eu só quero simular um tronco lá no fundo, tá vendo? Ele tá um pouco mais iluminado ali e eu vou jogar outro aqui atrás, ó. Mais para cá assim, ó. Não vou dar muita importância para o formato dele ali no fundo. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Porque daqui a pouco eles vão ficar só como simulação mesmo, porque vai ter um outro tronco, que aí sim, esse que vai estar aqui na frente, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais. Então esse aqui é um simulado de um tronco lá no fundo, que eu limpei o pincel, tá? Por isso que eu estou fazendo isso, só para ele ficar ali como se ele estivesse lá no fundo. Eu não preciso dar muita importância para ele. Talvez eu vou jogar só um pouco mais de luz aqui, ó. Beleza. Tá ótimo. Agora eu vou fazer um tronco mais aqui na frente. Isso vai ser um tronco mais escuro. E aí eu vou entrar com outro tom aqui. Bom, vamos lá. Peguei um pincelzinho também bem gasto, ó, para eu poder riscar ali. Eu tô pegando marrom de garanza puro. Aí eu vou vir aqui, ó, e puxar uma reta só. Ele tá ficando falhado, tá vendo? Porque a tinta já tá seca. Então eu já sei onde tá o risco, né? Aí aqui eu, ó, deu até uma borradinha ali. Mãozinha tremeu um pouco, mas não tem problema. Depois a gente acerta ali. E venho, ó, pra cá. Tá vendo? Ó. Tô deixando ele ali já marcado. Por quê? Esse cara vai estar no primeiro plano aqui. E aí o que eu vou fazer depois agora? Esse daqui eu dou uma trabalhadinha um pouco melhor aqui embaixo, que aqui vai a copa. Então eu não preciso me preocupar tanto, tá? Agora que eu já fiz o risco, como eu sou um cara que tem um pouco de dificuldade na linha reta, aqui não, aqui eu já vou vir com outro pincel, beleza? O risco já está feito, eu venho aqui e ó, já jogo uma quantidade mais generosa de tinta aqui. Agora vocês estão entendendo por que eu não fiz essa parte de baixo, que depois eu vou jogar o mato aqui por cima do tronco. Isso estava premeditado aqui, tá? Vou misturar um pouquinho de branco, vou fazer ali um simulado ali de luz, né? Por quê? Porque esse tronco ele está aqui na frente, esse aqui eu vou me importar um pouco com ele, tá? Em dar um pouquinho de formato.
O de lá de trás, ó, por isso que eu falei para vocês, ó, já vai ficando meio que esquecido ali, entendeu? Opa, o professor tremeu agora, hein? Sem apoio na mão é foguete. E ainda mais com esse pincel que está com as cerdas bem soltinhas. Sofrimento, hein? Mas vamos lá. Tem outro recurso aqui, quer ver? Pega esse pincelzinho aqui, ó, no estilo de fazer o de copinha. Como a tinta está úmida. Vocês estão vendo que eu estou misturando branco, né? Por quê? Porque eu quero dar o aspecto de frio. Ó, galera, eu tô aqui com esse pincelzinho de fazer a copinha, ó. E aí tô jogando um pouco de branco aqui, com estilo ainda, tá? Bem de leve, tem uma tremidinha na mão, mas beleza. E ó, vou falhando o tronco, tá vendo? É que eu tô sem apoio na mão. E aí tá difícil aqui, mas vamos lá. Só para simular uma luz ali no tronco, tá vendo? O tronco ficou um pouco iluminado, beleza. Vou vir aqui, prender a respiração. E vou passando também, ó, de leve. De leve, esticando a tinta. Como eu tô sem apoio na mão, então eu vou fazendo dessa forma aqui, tá? Pronto, ficou bem bacana. Agora eu vou dar uma marcadinha nesse tronco para ele não ficar todo lisinho. Vou limpar o pincel. Vou pegar um marrom de garanza. Vou vindo aqui do fundo, ó, e vou dando umas marcadas assim, ó. Ó, fazendo a sombra aqui, ó. Daqui também. Para não ficar lisinho, tá vendo? Ficar com aspecto mesmo de um tronco mais descascado, mais robusto, ó. Olha que legal. São pequenos detalhes que vão ajudando a gente na hora de fazer uma composição como essa. A La Prima, a gente vai utilizando alguns recursos aí, né? Pegar mais claridade aqui. Jogar um pouco mais de claridade mais solta aqui, ó. E eu tô trabalhando bastante com o branco justamente para dar esse aspecto de frio aí na tela, de que tá úmido, né? Ó. Bacana, né? Com um tronquinho bem legal. Ah, mas professor, e a parte de cima? Relaxa que aqui vai uma copa. Por isso que eu não estou dando ênfase. Aí o que ficar de fora depois, eu me preocupo com ela ali. O que eu posso fazer no máximo, pegar um pouco de marrom aqui, já que a tinta vai secar rápido. Só dar uma preenchidinha ali, ó. Que vai ter uma sombra também, né? Só de leve, aqui, ó. Depois a copa vem por cima e não tem problema. Beleza, esse tronquinho aqui tá feito. Agora eu vou fazer um tronquinho aqui desse lado também. O tronquinho que eu vou fazer aqui do outro lado, eu vou fazer um pouco mais fininho, tá? Para não ficar exatamente grosso igual a esse. Então eu vou vir aqui, ó. Também a distância eu vou deixar ele um pouco mais para trás aqui, ó. Então eu vou vir com ele aqui, ó. Peguei o pincelzinho e dou aquela esticadinha para marcar onde ele vai estar. E beleza. Aí volto aqui, ponho o pincel, dou aquela marcada e vou puxando a tinta aqui para cima também. Vamos lá, dá mais uma engrossadinha nele aqui na base. Beleza. Vamos agora jogar mais marrom aqui. Pegando o pincelzinho, jogando o marrom de garanza. Mesmo que esqueminha ali do outro. Lembrando que o professor está nessa sofrência aqui por conta de não estar utilizando nenhum apoio para a mão aqui. Estou fazendo malabarismo para poder gravar aqui. Acrescentar branco na mistura. Deixar bem marcado também. E de leve já fazer umas impressões, a exemplo do que fizemos no outro ali. Também o mesmo esquema, ó. Só uma falhadinha. Aqui eu misturei o branco, um pouco
de estilo de grain pardo e um pouquinho também do marrom de garança. Vamos aqui jogar as impressões de luz. Ok. Daqui a pouco a gente vem com a parte escura aqui também para deixar ele mais marcado. Ó, esse eu vou colocar ali, já tá bom. Vou pegar um pouco dessa mistura também. Vou jogar um pouco mais nesse daqui. Deixa eu ver. Aqui assim, ó. Já secou. Então já dá para dar mais um pouquinho de luz também, ó. Tá vendo? Falhadinho, ó que legal que fica. Vou pegar ali agora o marrom de garanza para dar aquela marcadinha básica aqui. Vou deixar ele mais soltinho, ó. Depois também eu posso colocar mais um pouquinho de luz ali. Se ele secar e eu ver que absorveu muito, eu coloco um pouco mais de luz também. Ali, ó. Bacana, né? Então a gente já tem 2 tronquinhos ali. O que a gente tem que fazer agora é a copa desses caras. É isso que eu vou fazer para depois a gente continuar aqui na parte de baixo. Agora, pessoal, vocês vão entender por que eu não me preocupei tanto com esse fundo aqui. Eu vou jogar a copa dessa árvore aqui. Só que eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma copa grande, para não apagar o desenho que eu fiz lá no fundo. Então eu vou pegar o marrom de garanza com o verde Versi e vou fazer um pedaço da copa aqui, ó. Por isso que eu não me preocupei muito com o tronco aqui, tá? Uma copa que tá vindo daqui e ela vem já caindo aqui, como se tivesse mais copa lá para cima, tá? Então eu vou fazer esse fundo aqui e vou deixar umas falhas também, ó, para aparecer um pouco a parte lá do fundo, tá? Esse é o segredo para ficar bem legal aí. Vou misturar mais marrom de garanza com verde Versi, ó. Não avanço tanto para não cobrir aquela parte do fundo. Ó, faço aqui uma mais caída. Na hora que eu jogar a luz aqui, aí vai ficar legal. Ó, faço mais caída para cá, tá vendo? Tomando bastante cuidado, essa daqui já mais subindo. E posso até jogar também uma menorzinha aqui, como se tivesse uma mini copa aqui, ó. Se fosse uma parte aqui da árvore, tá vendo? E vindo para cá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar já na sequência as copinhas. Também vou trabalhar com verde Versi. Vou seguir a mística lá com um pouco de branco e um pouco de amarelo indiano. Por quê? Porque são cores, eu quero cores menos densas ali, né? Ó, mais frias. Ó. Aí eu já vou fazendo a copinha aqui da árvore e vou sumindo. Então olha a profundidade. Vou clarear mais na ponta aqui, ó. Olha a profundidade que está ficando com o fundo lá, tá vendo? Ó. Ó. Puxa e vem fazendo degradê, ó. Copinhas. Deixa marcado um pouco ali para ver que tem o fundo da árvore. Ó. Puxa mais para cá. E eu vou vendo onde eu posso ir trabalhando aqui, tá vendo? Na medida que vem para cá, eu puxo a copinha para cá, ó. Ó. E venho sumindo, fazendo degradê. Essa mistura de verde Versi, amarelo indiano e branco, ó. Tá vendo? Então ficou uma copa aqui no primeiro plano, um pouco mais escura. Vou soltar mais a pincelada aqui para ficar um formatinho mais solto aqui, ó. E vou esticando, ó. Esticando a tinta, ela já está bem seca ali, mas não tem problema. A gente vai com a ponta do pincel aqui e vai colocando a tinta por cima, ó. Ó. E deixa mais soltinho assim, ó. Também que ajuda bastante, tá vendo? Pôr mais amarelo indiano, um pouco mais verde. Aqui na misturinha. Deixar um pouquinho mais escura. Para fazer esse carinha aqui, ó.
Ó. E já puxo para cá e já vou arredondando ali, ó. Se tivesse uma moitinha aqui, né? Um galinho com... aqui no meio da árvore. Geralmente essas árvores têm essa vegetaçãozinha aí no meio, né? Olha lá que bacana. Agora eu vou escurecer um pouco mais aqui, né? Porque à medida que eu venho para cá, eu não quero dar tanta ênfase na luz. Ó. Apesar que eu escureci demais também, então vou clarear mais um pouco. Deixa eu ver. Ah, aqui tá bom. Aqui. Indo para lá. Então você vê que essa vegetação já jogou mais para o fundo ainda. Olha porque eu não tinha dado tanta ênfase para os troncos lá no fundo. Olha como praticamente eles desapareceram. Mas você vê um risco ali. Você vê que tem um tronco lá para trás, entendeu? É isso que é importante. Por isso que eu tive que fazer ali aquele fundo com aquele risco de tronco ali, né? Porque se eu resolvo fazer agora, aí já me complica. Como eu fiz antes, já fica mais legal. A sequência da paisagem, né? A sequência dos elementos aí da paisagem. Que eu estou alternando os tons. Uma hora com um pouquinho mais verde, outra hora com um pouquinho menos. E já vou dando umas pinceladinhas soltas assim, ó. Eu adoro fazer isso. Fica uma pincelada meio alargada aí no meio da vegetação. Ó. Como se tivesse meio que se desgarrando ali, ó. Adoro. Muito legal, né? Dá para subir também uns tronquinhos não, perdão, uns galinhos aqui, né? Deixa eu pegar um pouquinho do marrom aqui de garanza. E eu posso vir aqui e fazer isso, ó. Jogar como se tivesse um galinho ali, tá vendo? Até o outro aqui também, ó. Ó, já para dar um incremento a mais na árvore aí, tá vendo? No tronco da árvore, ó. Legal, né? Também já fica um aspecto um pouco mais legal. E aqui eu vou fazer o seguinte, aproveitar, pegar um pouquinho de branco, esse mesmo pincelzinho, ó, e de leve eu vou jogar uma luzinha aqui no meio, ó. Bem de leve mesmo, ó. Como se estivesse aparecendo uma luz ali. Eu vou esticar para cá, aproveitar, né? Agora eu posso trabalhar até um pouco mais de luz aqui na parte de baixo. À medida que vai secando, ó, a tinta acrílica seca rápido. Eu posso ir trabalhando um pouco mais de luz. Posso pegar um pouco mais de sombra, fazer uma contraluz aqui, dar mais umas marcadinhas, coisa que eu não fiz até então, né? Eu fiz, mas de uma forma sem saber aonde ia estar exatamente a vegetação. Agora que eu sei, eu consigo trabalhar melhor essas luzes, tá vendo? Isso daqui dá para fazer no óleo também, tá? Só que no óleo ia demorar para secar, para eu poder pegar esse efeito. Por isso que eu fiz uma acrílica mais rápido, entendeu? Agora nós vamos para outra árvore, jogar um pouco de copa aqui também e vamos para a parte de baixo. Bom, pessoal, o princípio da copinha aqui da outra árvore, né, da copa dela é a mesma. Marrom de garanza com verde versia. Eu só tenho que tomar cuidado para não deixar ela similar a essa aqui. Então o que eu vou fazer? Similar assim, elas vão ficar parecidas, são duas árvores, mas eu não posso deixar as copas iguais. Então aqui eu vou jogar um pouco menos, ó, um pouco menor, tá vendo? Vou jogar mais aqui, vindo daqui, ó, assim, tá? E aí eu vou jogar uma quantidade maior aqui, ó, mais arredondada da copa aqui, ó. Ela fica diferente no formato da copa, é isso que eu estava querendo me expressar. Porque senão, se eu faço uma copa parecida com essa, fica muito igual, então eu não quero, tá? As cores já são bem próximas, né? Eu não vou mudar, estou fazendo um quadro aqui frio, não vou colocar nada de colorido, então eu me policio um pouco com isso. E eu não vou colocar, agora alguém resolveu buzinar, não vou colocar um igual a esse aqui para não ficar também parecidinho, entendeu? Aí. Mania que a gente tem que falar no diminutivo, né? Eu sempre falo parecidinho, não sei o quê,
Bom, enfim, depois a tradução do Google, ou do YouTube, complica a vida do professor, mas vamos lá. Ó, misturando de novo, verde versi com branco e um pouquinho de amarelo indiano. Vou até colocar um pouco de steel aqui também nessa mistura, para ele tirar mais ainda a euforia do verde. E vamos lá, vou começar por aqui, ó. Pontinha de pincel. Ah, que pincel é esse que você está usando, professor? Quem não conhece ainda, esse é o Condor 225 número 10. É o pincel que eu uso para fazer copinhas. Pode fazer com o canto do pincel, se você está habituado, pode. Se você não está habituado, esse daqui é gostoso para fazer. Eu me adaptei com ele e é com ele que eu trabalho. Mas se não tiver também, posso trabalhar de outra forma. Ó. Também formatinho, ó. Deixando mais solto. Aqui eu já vou clarear um pouco mais. Quando eu falo clarear um pouco mais, é adicionar branco, tá? Porque lembrando, eu não estou trabalhando com o amarelo de cádmio nessa paisagem, para ela não ficar uma paisagem alegre. Ela tem que ficar alegre, que eu digo assim, uma paisagem de verão, mas aqui é uma paisagem fria. Então, como eu comecei com o fundo lá frio, eu vou seguindo a mística aqui com o branco. O branco me permite isso, ó. Deixando mais soltinho. Olha ali como está bem diferente o formato da outra, né? Vamos misturando aqui. Aqui fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Libero um pouco mais aqui assim, ó. Acabei dando uma arredondada, mas tá bom. O importante é ficar um pouco diferente aqui. Jogadinho também. Para não ficar duas árvores iguais aí, né? Similares, não, mas não iguais. Similar sim, igual não. Velho sim, obsoleto não. Professor, é isso aí, ó. O professor já está ficando velhinho, que já está com 51, mas ele não está obsoleto, né? Ficar obsoleto é parar no tempo. Aí a gente não para, né? Não pode. A gente envelhece fisicamente, mas a cabeça tá boa. Ó, vou jogar uma contraluz aqui, ó, para diferenciar essas partes aqui dali de baixo. Essa contraluz eu estou jogando verde versi com um pouquinho do marrom de garanza. Essas bugadinhas que o professor dá é normal, tá? De demorar um pouquinho para falar, porque para você pintar e narrar ao mesmo tempo, olha, eu vou te falar, viu? Quando eu estou lá no Venelli, sempre falo isso, é uma bênção. O professor fica lá pintando, todo concentrado, eu só fico narrando o que ele está fazendo. Vida boa, hein? Agora, quando eu estou aqui no meu ateliê, tenho que me virar aqui, hein? Acho que eu vou colocar o Venelli para narrar meus vídeos aqui. O professor Venelli, a partir de agora você vai narrar os meus vídeos, eu só vou ficar pintando. Olha lá que bacana. Vou colocar o Venelli em mais uma fria. Eu vivo colocando o Venelli em umas frias, porque o pessoal pede para fazer as coisas aqui, eu assumo os compromissos sem falar com ele, viu? Mas não, já está na conta do Venelli. E o detalhe é que ele faz depois, galera. Ele não está nem aí, ele vai lá e faz. O cara é bom. Faz uns vídeos aqui sensacionais. Quem está chegando agora, depois procura pelos vídeos de florais aí do professor Marcos Venelli. O cara é fera nos florais. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui também. Aqui também. Aproveitar que já está sequinho. E ajeitando o formatinho aqui para ficar mais legal. Mais caída. Ó. Tomando cuidado também para não inventar muita moda, né? Mas, como a gente já está finalizando essa parte, olha como ficou diferente. Tá vendo? Essa ficou uma copinha menor, essa ficou uma copa maior, mais comprida. Isso é importante para não ficar tudo certinho na paisagem. Agora eu vou fazer essas duas moitas, vou começar por essa daqui. Agora vamos partir para o fundo aqui da frente. Eu vou jogar azul fitalocianino, um pouco de verde versi e marrom de garanza. Vou fazer uma cor bem forte aqui, ó. Que essa já é uma vegetação que vai estar bem aqui na frente. Agora vocês vão entender por que eu deixei esse cara faltando essa parte aqui de baixo, ó. Porque justamente agora eu jogo essa vegetação e ó eu por cima do tronco aqui, ó, tá vendo?
Aí eu já faço ele ficar inserido na paisagem, né? Ó, vou jogando aqui. Essa é uma vegetação que está mais aqui na frente ainda, né? Vegetação mais forte, uma cor mais forte, fazendo um degradê ali para dar mais profundidade ainda na nossa paisagem aí, de uma paisagem com neblina, pedido de uma colega aqui do canal. Eu não sei se era exatamente isso que ela queria, né? Mas eu falei, pô, para fazer rapidinho e ficar legal o estudo, vou fazer dessa forma. Espero que você goste. Ó, vamos lá. De novo, misturinha ali do verde Versi com um pouco de amarelo indiano e branco. Aqui eu já coloquei menos branco. Vocês podem estar percebendo. Ó, eu jogando ali por cima. Ó como o tronco já vai ficando ali, ó, inserido no contexto ali, ó. Tá vendo? Sem muito esforço, ó. Ele já tá seco ali. A tinta vai passando por cima e você vê que o tronco tá realmente ali, né? A parte de trás da moita. Vou jogar mais claridade aqui. Aproveitar e já fazer um degradê na claridade aqui, ó. Eu já vou deixando mais puxadinho assim, ó. Mais na horizontal. Olha que bonitinho. Ó como o tronco já ficou lá no meio, tá vendo? Dicas da pintura, do mundo das artes, diretamente para vocês aqui, hein? O professor tá felizinho hoje, gravando durante o dia. Falei, não vou gravar à noite não, amanhã tem um compromisso. Se eu gravo à noite, depois, no dia seguinte eu tô zumbizando, né? Então, olha ali. Vou jogar mais claridade. Fazer uma moitinha bem caprichada. Nada de bananeira. Só mesmo para fazer um estudo com nevoeiro, neblina. Olha que legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu estou vendo que ali está pedindo um pouco mais de branco na parte de cima para ficar um degradê legal. Vou jogar um brancão aqui, ó, no meio dessa mistureba que eu estou fazendo. Vou deixar mais claro ainda aqui, ó. E ó, vou vir aqui, já está seco, né? Mas ó, eu venho aqui, ó, e vou puxando um degradê, ó. Ó, com o pincel, ó. Com a pontinha dele, ó. Ó, tá vendo? Dá para fazer mesmo com a parte seca ali, ó. Joga umas incertas assim, ó. Cuidado para não passar na frente do tronco, porque essa daqui tá lá na parte de trás, né? Então tem que deixar ela na parte de trás ali, ó. Mas ó que bacana, ó. Ó. Aqui. Tá vendo? Uma contraluz ali, já ficou mais legal ali, ó. Olha lá, aquela parte aí, você vê o risquinho ainda dos dois carinhas que eu fiz lá no fundo, tá vendo? Posso jogar um pouco mais de luz aqui, como se estivesse pegando uma luz bem tímida aqui, e faço também um degradê. Ó. E beleza, olha aí, ó. Posso jogar luz? Pode. Ah, mas professor, não é uma paisagem no... Vixe Maria, o carro que passou agora aqui na frente. Não é uma paisagem com névoa? É, mas tem luz também, né? Então a gente pode jogar uma luz sim. Deixa eu soltar um pouco mais aqui a ponta. Ó, deixar mais solto. Olha que legal, tá vendo? Agora nós vamos fazer essa outra parte aqui. Pessoal, vou pegar aqui, ó, um pouquinho de sombra que eu tinha usado para fazer aqui, ó, e vou já, tá vendo que ali tá aparecendo o fundo ali da tela. Agora eu venho aqui com um pouquinho de sombra mesmo, ó. Já dou uns pequenos formatinhos ali também, depois eu posso jogar uma luz, como se fosse umas pedrinhas, mas eu não posso deixar, porque essa daqui ela cobriu, né, a parte aqui, essa daqui não, ó. Essa daqui ela vai aparecer ali, né, a vegetação intercalando com o solo. Então sempre lembram, né, lembrando sempre que o professor fala aqui, que você não pode fazer morrer seco ali, né, com a vegetação. Você tem que intercalar
fazer a vegetação penetrar no solo. Então, eu já vou utilizando esse recurso aqui, eu vou dando um pequeno formato ali também. Vou pegar uma claridadezinha de leve, essa claridade eu vou seguir o padrão ali, né? Como se fossem umas pedrinhas, ó. Então, como eu joguei, eu vou jogar uma pequena claridade aqui, ó, por cima, ó, para intercalar com o solo, seguindo ali, ó, mas já fica mais marcado, tá vendo? Aqui é mais escuro. Aqui tem que deixar mais marcadinho ainda. Ó. Ó, de novo, ó. Tá vendo? Já ficou melhor, né? Já ficou com um aspecto mais legal. Posso até entrar aqui um pouco. Vou fazendo esses arremates aí à medida que a gente vai chegando próximo aí do final do quadro. Agora, vamos lá. Mistura de novo de verde versi, azul fitalocianina e marrom de garanza. O pincel tá carregadaço de tinta. Ó, o professor já vai fazer aqui um pouco diferente, ó. Vai fazer assim e vai deixar aparecendo um pouco do tronco ali, tá vendo? Ó, já joguei essa lá para trás também, ó. Mas aqui eu já vou fazer entrando aqui, ó. Ó lá. Ó ali. Tudo isso para não ficar igual essa parte dessa aqui. Vão ficar bem parecidas, mas igual não, né? Então a gente vai utilizando alguns recursos aí para que não fique uma coisa muito singular, né? Uma igual a outra. O professor vai lá de novo no verde versi com um pouco de branco e o amarelo indiano. E ó, vou pôr mais verde versi aqui. Vou fazer ela mais escura. Isso, passo por cima mesmo, aproveito que tá molhado, ó o degradê, ó. Olha a outra vegetação já ficando lá para trás, ó, dá uma olhada, ó. Olha o destaque entre uma e outra. Isso que é muito importante observar na paisagem. É por isso que aqui a gente ensina tudo, a gente não tem preguiça de ensinar, a gente vai ensinando, vai fazendo, conversando e mostrando como que tem que ser feito. Ó, aqui eu já deixo um intervalo maior, ó, para justamente dar essa sensação de que está lá para o fundo. Essa daqui está mais à frente. Essa composição, essa sobreposição aqui, ó, é muito importante. Ó, já entrando no solo, ó, a pincelada já mudando um pouco, tá vendo? Ó, ficando uma falhadinha para cá. É assim, ó, já trabalha aqui diferente, ó. Por quê? Porque aqui você tá vendo ela entrar no solo e aqui ela tá por cima, entendeu? É isso. Ó, aqui também. Mas vou jogar um pouco mais de luz aí. Como eu falei, essas aqui não tem bananeira, né? Uma paisagem fria. Quero passar essa sensação de que tá frio. Ó o pedacinho do tronco aparecendo ali, tá vendo? Importante deixar esses vazadinhos. Deixa eu acrescentar mais branco aqui na minha misturinha. Vou vir aqui, ó, um pouco mais de branco para dar mais destaque, para diferenciar. Eu não coloquei branco aqui, ó, vou colocar também ali, como se estivesse pegando uma luz ali. Se fosse uma paisagem tropical, eu estaria usando amarelo com o verde. Como é uma paisagem fria, e agora quase cobri o tronco todo ali, eu estou utilizando o branco, ó, mas ainda tem um pouquinho do tronco lá. Só foi eu falar, acabei cobrindo ele aqui, me empolguei. Ó, e aqui eu vou morrendo a luz, ó. Mas ó que bacana que fica, tá vendo? Por mais aqui. Vou clarear mais ainda. Mais branco, lá para aquela lá do fundo. Vou dar mais um formatinho aqui de branco, ó. Para deixar ela mais afastada ainda da outra aqui, ó. Ó. Olha que legal. São coisas que eu vou observando e vou colocando. Olha o nevoeiro. O nevoeiro está chegando. Olha como ele já ficou um aspecto de névoa lá no fundo. Aqui mais branco, ó.
para tirar um pouco essa marca de expressão aqui, ó. Ó. Para deixar mais um aspecto de névoa ainda, ó. Vem com a pontinha do pincel, tá vendo? E também dá para colocar umas aqui, ó. Até cobrindo um pouco aqui a outra, ó. Para ficar com um aspecto bem de frio mesmo. Legal, né? Ah, dá para colocar um pouco de luz ainda nesses troncos. Ah, tem espaço para colocar um pouco de luz nos troncos. Deixa eu limpar o pincel aqui. Eu vou fazer isso agora. Vou pegar aqui, misturar o branco. Agora, peraí que deu ruim aqui. Deixa eu limpar o pincel direitinho. Pronto, limpei o pincel direitinho. Até fiz uma edição aí porque o pincel estava duro já. Esqueci de limpar. Aí a tinta secou e ficou duro. Mas agora vai, ó. Vou vir aqui e venho aqui e jogo um pouquinho de branco. Só perdidinho. Branco com vermelho óxido. Ó. Só de leve ali para fazer uma luzinha. Aqui também. Ó. Por quê? Como já secou, eu dou aquela pincelada seca. Ó, como ele já fica bem marcado. Por que que eu não ilumino muito? Porque a luz de repente não está pegando de maneira uniforme, ela pega de maneira irregular no tronco. Então eu dou uma esticadinha aqui, ó. Só de leve, faço um degradezinho. Vou pegar um pouco de sombra, que não tinha entrado sombra ainda nesse tronco. Eu posso jogar um pouco de sombra aqui também, nesse primeiro, ó. Sombra natural. Ah, pô, apaguei a luz, quero mais luz. Vem aqui, jogo mais luz. Tudo isso eu vou vendo aqui. Como a tinta acrílica seca rápido, dá para ir fazendo, ó. Só com a pontinha do pincel, tá vendo? Vou dar mais ênfase ali, só numa pontinha aqui de luz. Ó, tá feito. ênfase dada, olha que bacana que fica. Ah, quero jogar um tronquinho ali no fundo. Um tronquinho não, cara, tô falando tronquinho toda hora. Ah, fazer um galinho. Vou fazer um galinho. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui para fazer um galinho. Deixa eu ver se ele não tá duro também. Não, não tá. Aí, vou pegar. Ah, tá sim. Vixe Maria, meus pincéis ficaram todos duros aqui, galera. Desculpa. Deixa eu limpar ele aqui. Vou pegar aqui, ó, marrom de garanza. A exemplo do que eu fiz no outro ali, ó. Vou vir aqui, ó, e puf, já puxei o tronco ali, ó. Já tem um tronco não, caramba, o galinho. Nossa, o professor tá falando tronco toda hora aí. Ó, já aqui pro meio. Pronto, acabou, tá feito. Esse é o grande barato da pintura. Isso que vocês ouviram agora foi o meu alarme, tá? Alarme pro meu remédio. O professor tá tomando um remedinho. Depois eu tomo, vou terminar de pintar. Olha aí, até aqui sai tudo, vocês já viram que sai tudo aqui no vídeo, né? Sai a Zoe latindo, o cachorro do vizinho latindo, o alarme do remédio do professor, é uma beleza. Aqui no meu ateliê é sempre essa farra toda. Olha lá, já deixei mais marcado ali, beleza também, não tem problema. Vou jogar um pouco de... como se tivesse uns espivetadinhos aqui, uns pedacinhos de tronco ali, penetrando um pouquinho mais aqui também, ó. Aqueles troncos que são mais, tá descascando ali, dá para fazer também. Olha que bacana que fica. Show, né? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse estudo que eu fiz com muito amor e carinho para mostrar para vocês, a pedido de uma colega aqui no canal, como que se trabalha um pouco de nevoeiro no fundo da tela. O nevoeiro não tem que estar aqui na frente, ele está no fundo, então ele esconde a vegetação, só que ele deixa ali escapar alguma coisa e a luz vem ó, morrendo no caminho, a claridade vem morrendo também. Por quê? Porque a névoa está lá no fundo, a névoa está sempre lá no fundo, quem olha daqui vê a névoa no fundo, né? É esse o grande barato. Poderia fazer uma veladura que poderia, mas ia contaminar muito. É legal você deixar uns elementos aqui na frente mais próximos, mais fortes aqui, para dar mais noção ainda de profundidade. A ideia foi essa, espero que eu tenha contribuído. Trabalhei com muito branco aqui, porque se você trabalha com amarelo, não dá. O amarelo indiano entrou só para dar uma quebradinha na junção do verde com o branco, mas precisa só do amarelo indiano, que é bem transparente.
não usa amarelo de cádmio, senão aí ia ficar umas cores mais fortes, não ia dar essa noção de frio, como está nessa paisagem aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais esse estudo. Gostou? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o nosso conteúdo, ajude a mim, Eduardo Messeneiro, e ao professor Marcos Venelli a prosperar cada vez mais aqui no YouTube. Beijo, abraço e como sempre, valeu!